Olá, amigos da Novo Tempo. Nossa saudação carinhosa a você que toda semana sintoniza no programa Bíblia Fácil. Esse é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. E nesta temporada, mais uma vez, estamos estudando o livro do Apocalipse. E nós chegamos agora ao capítulo 17. Este capítulo apresenta simbolismos que não são tão fáceis de serem decifrados. Mas nós vamos apresentar hoje uma posição que muitas pessoas têm estudado e têm chegado à conclusão da mesma. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos juntos estudar Apocalipse capítulo 17. O mesmo tema que estamos estudando aqui, você também pode revisar em uma de nossas igrejas adventistas perto de você. Todos os domingos à noite, a Igreja Adventista está abrindo suas portas para estudar o tema do Apocalipse. Se você não sabe onde encontrar uma igreja perto da sua casa, você não sabe o endereço, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br e lá facilmente você vai localizar uma igreja perto da sua casa. Você que mora em Guarulhos, todas as quartas-feiras eu estou aí na Igreja Adventista Central de Guarulhos. O endereço dessa igreja fica na rua Doutor Diogo de Farias, número 100. Então lá nessa igreja eu estou todas as quartas-feiras à noite. Agora você, para participar da programação, tem que se inscrever pelo site. E o endereço para a inscrição é novotempo.com/Guarulhos, por uma questão de organização e uma questão de comodidade no ambiente, tá ok? Eu quero aproveitar e convidar você que mora no Espírito Santo, esse estado que me recebeu por muitos anos. Essa semana vamos fazer um giro por várias cidades do Espírito Santo e eu quero convidar você. Na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, eu vou estar aí na cidade de Barra de São Francisco. Quinta-feira que vem, às 7 da noite, que vai ser o dia 7 de julho, eu vou estar aí com vocês na cidade de Barra de São Francisco. Você é nosso convidado. Na sexta-feira, dia 8 de julho, o programa Bíblia Fácil vai estar acontecendo na cidade de Colatina e você está convidado a participar também. No dia 9, que será sábado, às 9 da manhã, eu estarei fazendo uma programação do Bíblia Fácil na cidade de Linhares. E no mesmo sábado, dia 9, às 5 da tarde, será na capital Vitória. E você está sendo convidado a participar, sábado que vem, dia 9 de julho. E no domingo, dia 10, às 9 da manhã, eu vou estar em São Mateus, norte do Espírito Santo. E às 7 da noite, em São Gabriel da Palha. Então, domingo, dia 10 de julho, 9 da manhã em São Mateus e 7 da noite em São Gabriel da Palha. E você é convidado para estar conosco. Estamos aqui com um grupo de amigos no Cevisa, aqui em São Paulo, ao longo dessas semanas, aprendendo um pouquinho mais a Palavra de Deus. E hoje eu queria apresentar para vocês a nutricionista aqui do Cevisa, a Karen. Por favor, Karen. Karen está conosco hoje, ela cuida dessa parte aqui do Cevisa. E eu queria perguntar, Karen, qual é o papel de uma nutricionista numa instituição como esta? Bom, eu desenvolvo o cardápio, acompanho os pacientes, faço toda a avaliação deles, tudo que eles precisam para recuperar a saúde ou para manter a saúde, nós proporcionamos através de uma dieta saudável e também uma orientação que eles levam para casa. Então, não fica só aqui no Cevisa. As pessoas levam uma orientação para casa para que possam continuar o tratamento nutricional em casa também. Então, cada pessoa que chega aqui vai ter uma alimentação diferenciada, é isso? Exatamente, segundo as necessidades de cada pessoa. Eles recebem um cartãozinho de acordo com o que precisam em calorias, nutrientes e levam também a orientação para casa. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado por estar nos tratando tão bem, né? Nesses dias que aqui nós estamos, né? Estamos comendo tão bem. Muito obrigado pela sua ajuda e sua dedicação nesse trabalho, tá bom? Bom, estamos juntos aqui então para continuarmos, né, o estudo do Apocalipse. Obrigado, Karen, por sua contribuição. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, agora em Apocalipse 17. Deixa eu apresentar o casal. O casal veio hoje com as camisas azuis, né? Hein, Edinho? Dá um close aqui, Edinho. Olha aqui. Casados para sempre, né? E eles me disseram que eles estão aí com 37 anos de casado. Eu acho que você é quase uma santa, né? Tolerar esse homem 37 anos, não é não? É o oposto? Mas que bom, parabéns, viu? 37 anos de casado. A palavra de Deus fortalece o casamento e entende a família como uma instituição máter da sociedade, como uma célula máter. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus orientou que um homem se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. E é muito bom quando a gente encontra por aí casais com décadas de convivência. Meu pai mesmo faleceu há alguns anos, né? Mas antes de falecer, ele já tinha
emplacado 61 anos de casamento. E como eu invejava meus pais, né? 61 anos de convivência. Essa é a bênção que Deus deixou para todos nós. Eu quero aproveitar e mandar um abraço querido dentro desse clima romântico, né? E um beijo carinhoso para minha esposa Juliana, né? Não vou perder essa chance, né? Então, mandar um beijo carinhoso para você que cuida tão bem dos nossos bebês, né? Rafael e Mateus. Um nasceu em 2014, o outro em 2015, 2016 está em tempo ainda, né? Vamos lá. Pois bem, abra sua Bíblia e vamos para Apocalipse, capítulo 17. E vamos estudar agora esse tema de uma prostituta que monta uma besta escarlate. Antes, porém, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que a Tua bênção alcance a todos nós e que nos leve à compreensão desse tema tão importante. Abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Por Jesus te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 17, o tema, uma meretriz ou o julgamento da grande meretriz. Capítulo 17, versos 1 e 2. Leia comigo aí. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O Apocalipse foi dado a João através de visões. Agora o anjo faz um outro convite. João, vem, e eu vou mostrar para você a grande, ou o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Então, aqui no texto, nós temos algumas indicações para nos ajudar a identificar esta entidade. Quem é essa mulher? Interessante que o capítulo 17 introduz dizendo que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Estão lembrados que na semana passada nós estudamos sobre a queda das 7 pragas, quando 7 taças foram derramadas pela terra? Um desses anjos, ele volta agora para mostrar a João esta visão. Ou seja, o julgamento dessa meretriz está situada após a queda das pragas, ou pelo menos durante, se não após, pelo menos durante a queda destas pragas. Esse é o momento cronológico do julgamento dessa grande meretriz. Como aqui eu estou cercado de advogados, né? São 3, né? Vocês 2 e mais o senhor, né? São 3 advogados. Então, a palavra julgamento aqui, ela vem de uma palavra grega, que é a palavra crima. E no grego, nós temos algumas palavras para julgamento. Entre elas, crises e crima. Mas quando a Bíblia usa a palavra crises, significa que um julgamento está em andamento. Uma pessoa está sendo julgada. É o juízo que está em andamento. Mas quando se usa a expressão crima, o juízo já foi definido. O que vem agora é a pronúncia do resultado, que pode ser positivo, uma absolvição, ou negativo, uma condenação. Então, na língua grega, há essa distinção. Outro dia eu estava apresentando esse tema e um advogado até me deu uma sugestão, que essa palavra que eu coloco aqui não deveria ser julgamento, mas ele falou uma outra expressão que eu acabei esquecendo. Vocês podem me ajudar com isso. Pronúncia é uma fase que antecede ao julgamento pelo tribunal do júri. O que é o tribunal do júri? É onde é composto, tem os jurados, juízes, promotor e a comunidade, que são os pares que vai julgar as pessoas. Nesse caso, a palavra pronúncia, ela é uma decisão do juiz singular, que é o juiz singular, o próprio juízo. Ele vai analisar o processo e dizer se o réu vai ser absolvido sumariamente, quer dizer, por ele, uma decisão monocrática, ou se ele vai ser submetido ao tribunal do júri, que é os seus pares que vão julgar. Ok, agora uma vez que a pessoa entrou em juízo, se definiu, quer seja pelo juiz ou pelo tribunal, agora eles vêm para pronunciar a sentença. Tem um nome próprio para esse momento? Não, é sentença mesmo. Porque sentença. Nesse caso que eu te disse, o juiz pode decidir pela impronúncia. O que é impronúncia? Ele vai absolver ele sumariamente. Ou pela pronúncia, quer dizer que ele vai ser julgado pelos seus pares. Vai ter uma sentença. Então, de fato, essa foi a palavra que ele me ajudou agora a lembrar. Foi a pronúncia mesmo.
Então, tanto é que num livro que eu escrevi, lá está assim, já a sentença da grande meretriz. Ou seja, já vai ser pronunciada a sentença. Esse é o aspecto aqui do capítulo 17. Ela já está condenada. Agora, qual é a sentença de condenação? Aí vai ser pronunciada agora. Então, esse detalhe é importante no capítulo para nós entendermos o momento em que isso acontece. Agora, o capítulo 17 pode ser dividido em 3 etapas, 3 blocos. Primeiro, você tem aqui a fala do profeta. João está dizendo, veio um anjo dos que tinham as 7 taças, ele falou comigo dizendo, depois João começa a descrever os símbolos, aquilo que ele viu. E finalmente um outro anjo volta para explicar. E eu disse para vocês aqui já que quando um anjo aparece em cena para explicar a visão, é uma grande tendência de que isso seja simbólico, porque houve a necessidade da explicação. E aqui você vai ver claramente que o anjo volta para fazer João entender aquilo que ele havia visto. E o que é que João viu? Então vamos para o texto e entender a descrição desses símbolos. Versículo 3, João diz assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, nesse verso é dada alguma informação da mulher e também da besta que ela monta. Vamos reunir toda a informação sobre esse poder. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Verso 6, então vi a mulher embriagada com o sangue do santo, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, até o verso 6, João está descrevendo o que o anjo mostrou para ele. Nós podemos resumir a informação sobre a mulher, e ainda temos o verso 18, onde é dito assim, a mulher que viste é a que domina, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a mulher é uma mulher que domina sobre os reis da terra. Então, reunindo tudo o que a Bíblia diz sobre esta meretriz, nós chegamos a 9 declarações, a 9 características. Suade? Essa besta na qual a meretriz está sentada, ela é a mesma besta que saiu do mar? Essa é uma boa pergunta. Por que você está perguntando isso? Ela tem a mesma característica. Ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente. Agora, parece-nos que numa primeira olhada é esse poder. Vamos ver se é? Bom, vamos recapitular agora as 9 características da mulher, da meretriz. Primeiro, a mulher está assentada sobre muitas águas, no verso 1. Ela se prostituiu com os reis da terra, verso 2. Ela embebedou os habitantes da terra. Ela estava num deserto, montava uma besta escarlate. Está vestida de púrpura, ouro e pérolas. Na fronte tem o nome Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes. Está embriagada com o sangue dos santos e também é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quem é essa mulher? Os historicistas têm apresentado essa mulher como sendo um símbolo de Roma papal. Então, a grande meretriz que cavalga a besta é um símbolo de Roma papal. Olhe mais uma vez para as características e veja bem. Primeiro, sentada sobre muitas águas. Quando vamos para Apocalipse capítulo 13, a primeira besta, ela sai das águas. E nós entendemos que aquela besta é Roma papal. Agora, a meretriz está assentada sobre muitas águas. Percebe a semelhança? Segundo ponto, ela se prostituiu com os reis da terra. Aquela besta levou os moradores da terra a adorá-la. Terceiro, ela embebedou os habitantes da terra, embebeda com o seu vinho. E lá no capítulo 13, a besta que sai do mar, ela tem uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Aqui, ela está montada numa besta escarlate vestida de púrpura. Na fronte está escrito Babilônia, a Grande,
ela está embriagada com o sangue dos santos. E você está lembrado que aquela besta de Apocalipse 13, ela atuaria na história por 42 meses, que nós vimos que são 1260 anos, e que nesse período Roma papal perseguiu os santos e os matou? Então, há quase que um consenso em dizer de que esta mulher que monta a besta é Roma papal, é a meretriz. A primeira besta era Roma papal. Sim, Essa também é. a mulher, A mulher. não a besta. Nós não estamos estudando aqui a besta ainda. A mulher. Então, Isso. no primeiro momento era a besta e agora é a meretriz. É a meretriz. E a besta que está embaixo? Aí vem a grande questão. Então, dentro do capítulo 17, a grande dificuldade dos teólogos é tentar decifrar quem é essa besta. Porque a aparência inicial é de que ela era aquela besta do capítulo 13, por causa das 7 cabeças e os 10 chifres. Só que se a mulher é Roma papal, ela não pode ser Roma papal mais. Porque você tem aqui duas entidades. Você não pode ter uma mesma entidade cavalgando outra. Então, são duas entidades. Então, se a mulher é uma representação de Roma papal como a besta que sai do mar, quem então é esta besta escarlate do capítulo 17? Essa é a grande pergunta. Nós vamos apresentar aqui uma posição, não é a posição final sobre o assunto, o capítulo está em aberto para todos os que gostam de estudar a palavra de Deus. Mas vamos tentar então entender algumas partes a mais a respeito desse tema. Se esta mulher que cavalga a besta escarlate é uma representação de Roma papal, então o capítulo 17 é uma ampliação do capítulo 13. De fato, isso é muito comum na profecia. A profecia é uma verdade que se amplia. Cada capítulo vai desdobrando novas cenas de um mesmo assunto. Então, o capítulo 17 está ampliando o capítulo 13. Aí chegamos então na última parte do capítulo 17, quando o anjo se apresenta para explicar o mistério. O anjo vem e diz assim para João, 17, verso 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então o anjo agora se propõe e diz, João, você está admirado com essa visão? Pois eu vou dizer para você o mistério tanto da mulher quanto da besta. Aí o anjo começa agora a fazer uma explicação. Verso 8. A besta que viste, então o anjo já começa falando da besta e não da meretriz. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A primeira coisa que o anjo chama a atenção para João é dizer que esta besta escarlate, sobre quem a mulher cavalga, é a besta que era, não é, mas aparecerá. Lembra que eu falei para vocês que o Apocalipse é um livro de contrafações e ele denuncia as contrafações satânicas? Volte mais uma vez para o capítulo 1 de Apocalipse e dê uma olhadinha no versículo 8. O que diz Apocalipse 1, verso 8? Eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. Diz quem? O Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que o todo. Então Deus está dizendo de si mesmo, eu sou aquele que era, passado, que é, presente e que há de vir, futuro. Ou seja, Deus é onisciente, Deus conhece todos os tempos, Deus sempre existiu e sempre existirá. Vá para Apocalipse no capítulo 4 e dê mais uma olhadinha no versículo 8. Agora no finalzinho. Aqui você tem no capítulo 4, verso 8, os 4 seres viventes, eles estão clamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez aparece a mesma expressão para Deus. Agora, quando chegamos no capítulo 17, a besta é que se apresenta como aquela que era, não é, mas aparecerá. Sabe qual é o sentido dessa expressão?
esta besta, que representa um poder, quer assumir o lugar de Deus. Ela quer ficar no lugar daquele que era, é e há de vir. Então, primeiro ponto, esta besta representa um poder que quer assumir a posição de Deus. É a primeira explicação que o anjo está dando para João. Verso 9 e 10. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças, ele está falando da besta. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar o quê? Pouco tempo. Agora, esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 1. O que nós estudamos aqui quando estudamos sobre a besta que sai do mar? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aí a primeira impressão que dá é que é a mesma entidade, a besta do capítulo 17 é a mesma do capítulo 13. Só que nós já vimos que não pode ser. Por quê? Porque a besta do capítulo 13, que representa a Roma papal, está representada na visão já pela mulher que monta a besta. Mas não seria um problema, pastor, essa identidade tão próxima? Não. Por que não? Olha para o capítulo 12. No capítulo 12, versículo 3, o que diz aí? Viu-se também outro grande sinal no céu, e eis o quê? Um dragão, grande e vermelho, com o quê? 7 cabeças e mais o quê? 10 chifres. Então o dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então você tem, no capítulo 12, um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 13, uma besta que sai do mar, tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando chega em Apocalipse 17, você tem uma besta escarlate que tem também 7 cabeças e 10 chifres. Só que elas não representam a mesma entidade. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos entender que o diabo usa entidades diferentes para a consecução dos seus propósitos. E esse é o detalhe que a profecia vai trazer à tona para nós no programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Tenho buscado a cada dia ser melhor e sem pensar cometo erros que não quis. O teu amor sempre convida-me a voltar, pois quando caio, Cristo quer me abraçar. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e o programa tem um presente para você. Essa linda revista com a temática do Apocalipse. Todos os temas que aqui estamos abordando estão aqui nessa revista. E é um presente que nós temos para você. Basta você ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Num prazo de 15 a 20 dias, essa linda revista vai estar chegando em sua casa, lembrando sempre que é um presente da Novo Tempo para você, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E você que nos assiste, que já é um Anjo da Esperança, muito obrigado por sua parceria. Se você não é ainda, torne-se um Anjo da Esperança e apoie também o Ministério da Novo Tempo. Entra lá no site anjosdaesperança.com.br. Pois bem, quando terminamos o nosso primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito da identidade da meretriz
como sendo a mesma besta que sai do mar, e agora estamos tentando identificar a besta que ela cavalga, que é uma besta escarlate. Vimos até aqui que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. A primeira impressão que nos dá é que se trata do mesmo poder de Apocalipse 13:1. Mas nós também lemos no capítulo 12, verso 3, que o dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, quem é esse poder? É o dragão? É Roma papal? Ou é um outro poder? Vamos chegar a essa conclusão daqui a pouquinho. Agora o anjo diz para João assim, você está vendo, João, essas 7 cabeças? São 7 montes nos quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Vocês estão lembrados que nós já fizemos essa interpretação com a besta do capítulo 13? E essas 7 cabeças têm a ver com 7 impérios que ao longo da história iriam perseguir o povo de Deus. João diz que esta besta tem 7 cabeças. E nós, quando interpretamos o capítulo 13, nós entendemos de que essas 7 cabeças eram 7 impérios antagônicos ao povo de Deus. Estão lembrados dos 7 impérios? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Agora o anjo está explicando para João a visão. Então aqui nós temos que anotar um outro princípio de interpretação. O profeta, quando está em visão, ele pode ser levado a qualquer tempo na história, como João foi levado lá no momento da queda das pragas, que ainda está no futuro. Mas quando o anjo vem para explicar a profecia sempre é explicada a partir do tempo e lugar do profeta. Isso quer dizer que o anjo está dizendo para João, no final do 1º século, o seguinte: João, dessas 7 cabeças, que são 7 impérios, 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe, Roma imperial. E você está aqui na ilha de Patmos por causa da ordem de um imperador, porque Roma domina. Um ainda não chegou, Roma papal, que só chegou finalmente em 538, no 6º século, quando começa a supremacia papal. Então estas 7 cabeças representam esses 7 impérios antagônicos ao povo de Deus. E os 10 chifres? Nós já vimos que os 10 chifres lá, da besta que sai do mar, representa 10 tribos bárbaras que minaram a autoridade de Roma. Só que o papado, para se estabelecer, destruiu 3 das 10 tribos: os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Das 10, finalmente sobraram 7. Só que agora esta besta, ela está relacionada ao tempo do fim, porque o anjo que vem mostrar é o anjo das pragas. Então, esses 10 chifres agora não podem representar aquelas tribos lá bárbaras. Agora, os 10 chifres falam das nações da atualidade que vão se aliar a esse poder para apoiar a meretriz. Aí eu pergunto para vocês, olhando para a Bíblia, para o macro do Apocalipse, que poder nós aprendemos na história que vai surgir para apoiar Roma papal? Lembram vocês da segunda besta de Apocalipse 13? Os Estados Unidos da América do Norte. Então a besta que surgiu da terra e que veio apoiar a besta do mar, nós identificamos em Apocalipse 13, 11 a 18, como sendo os Estados Unidos. Então aqui nós temos uma pista. Esta besta escarlate pode ser uma representação dos Estados Unidos. Porque no capítulo 13, é a besta que sai da terra que leva os moradores do planeta a adorar a primeira besta. Aqui, ela carrega a primeira besta, no sentido que ela dá todo o apoio, ela dá o suporte. Agora, não pode ser só os Estados Unidos, porque estes chifres falam de reinos. Então, reinos que se aliarão aos Estados Unidos no apoio a Roma papal. Vamos deixar que o texto nos fale mais alguns detalhes. Versículo 14. Eles, falando da besta e dos chifres, pelejarão contra o cordeiro, e os cordeiros vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você tem aqui estas águas onde a meretriz se assenta. De um lado tem as águas, ela se assenta sobre as águas. Daqui a pouco ela se assenta sobre a besta. Percebeu o detalhe? Primeiro o anjo diz que a mulher está assentada sobre as águas. Depois João vê ela está assentada numa besta. Então leva a uma conclusão. As águas, que representam povos, nações, multidões e línguas, também representam a besta, que pode ser os Estados Unidos e as outras nações que vão apoiar esse poder. Então há uma multidão apoiando esse poder. Um outro detalhe, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. O que aconteceu nesse versículo? A besta que carrega a mulher e os chifres da besta, eles agora se voltam contra a meretriz. Então agora há um novo elemento na profecia. Até aqui a besta e os chifres apoiam a meretriz, mas agora o apoio é tirado e eles vão passar a odiar a meretriz. Eu pergunto, quando é na história da profecia, não na história, quando é na profecia, que você vai ter os Estados Unidos e os reis da terra que estavam apoiando Roma papal no estabelecimento de seus decretos, e nós já vimos aqui o decreto dominical, o decreto de morte. Quando é que esses poderes se voltarão contra a igreja romana? Só encontramos uma resposta, quando eles perceberem que eles foram enganados. Quando eles perceberem que eles foram enganados por Roma papal, eles se voltarão contra. E quando é que eles perceberão que foram enganados? Quando as pragas começarem a cair e toda aquela paz e prosperidade que Roma papal havia prometido na promulgação de seus decretos, ela deixa de existir. E agora que as tragédias estão acontecendo, por que é que isso está acontecendo? Eles vão entender que eles estão sob o desagrado divino. E por que é que estão sob o desagrado? Porque finalmente, durante a queda das pragas e no juízo final de Deus, eles entenderão que a lei de Deus não podia ter sido mudada e que eles se dobraram a um falso mandamento e aceitaram a santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. E agora eles percebem de que a lei de Deus não poderia ser mudada e era a base do juízo, só que agora é tarde demais. Então, o que farão esses poderes políticos e religiosos? Eles vão odiar a meretriz. Vão voltar-se contra ela, só que no momento tarde da história. Porque nesse momento, todos os casos já foram decididos. E eles perceberam que eles foram enganados. E lembra de um detalhe de na fronte da mulher está escrito Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes? Isso quer dizer que Roma papal tem suas filhas. E quem são as filhas de Roma papal? Toda a igreja que se submete à mesma orientação doutrinária que a igreja romana. Então, olhe com atenção. Mesmo hoje, as igrejas protestantes, que afirmam que estão seguindo a palavra de Deus, que até dizem ser consequência ou a reminiscência da reforma protestante do século XVI, elas são caracterizadas no Apocalipse como filhas de Babilônia, porque estão seguindo o caminho da mãe na observância do domingo e na crença da imortalidade da alma. Então o Apocalipse deixa muito claro, todas as denominações que estão seguindo na santificação do domingo, na crença na imortalidade da alma, estão pisando nas pegadas da mãe, da grande Babilônia,
da Igreja Romana, que desde o 3º século e 4º século tem trabalhado para que a lei de Deus mude e que no tempo do fim, conforme vimos em Apocalipse 13, finalmente conseguirá promulgar um decreto dominical e fazer com que todos os habitantes da terra reverenciem a esse falso dia de guarda. Então, hoje, os movimentos dominicais estão seguindo as pegadas de Roma na desobediência à lei de Deus. É por isso que essa meretriz é chamada a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora vamos mais um detalhe. A besta que nós estamos identificando como os Estados Unidos e outras nações representadas pelos chifres, ela tem a cor escarlate. Escarlate também é a cor do dragão. No capítulo 12 diz que era um dragão vermelho, né? A cor vermelha ou escarlate é a mesma. Aqui diz que ela tem nomes de blasfêmia. Tem 7 cabeças e 10 chifres. É a besta que era, não é, mas está para emergir do abismo. Uma tentativa de suplantar a posição divina. E é também o 8º rei. Agora surge um 8º reino na história. Leia comigo o versículo 11. Apocalipse 17, verso 11. O que diz a palavra de Deus? E a besta que era e não é, é também ele o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. 8º rei. Lembra que nós falamos até agora de 7 reinos, de 7 impérios? E que nós havíamos terminado esta conta com Roma imperial e Roma papal? Agora surge um 8º reino. Que 8ª potência é esta que a Bíblia está mencionando? Dentro do Apocalipse, nós só encontramos um império que pode assumir esse 8º lugar, que é a mesma besta que sai da terra, os Estados Unidos. Então, este 8º rei, este 8º império, é os Estados Unidos da América do Norte, que vai se aliar a outras nações para apoiar no momento final Roma papal. Então, o 8º rei, que nós devemos acrescentar aqueles 7 impérios antagônicos a Deus, seria então os Estados Unidos da América do Norte. Veja, se isto é assim, e eu disse desde o início que esta é uma visão, é uma interpretação sobre o texto, nós temos no capítulo 17 uma ampliação do capítulo 13. Porque no capítulo 13 você tem uma besta que sai do mar, que é Roma papal, depois uma besta que sai da terra, que são os Estados Unidos, que vem para apoiar Roma papal. Então o capítulo 17 é uma ampliação do capítulo 13. Agora eu pergunto, como é que os Estados Unidos, se esta besta representa esse poder, qual a relação que tem com as 7 cabeças anteriores? Porque o verso 11 está dizendo que ele procede do 7. Ele tem que ter um tipo de ligação com o 7. E como que a gente pode estabelecer essa ligação? Aí entra aqui uma pesquisa de um amigo meu, Dr. Vanderlei Dornelles, que publicou recentemente um livro chamado O Último Império, que você pode adquirir através da nossa casa publicadora brasileira. E nesta obra, O Último Império, Vanderlei Dornelles deixa claro que os Estados Unidos é um império. Não é uma nação comum, é um império. E esse império tem ligações com cabeças ou reinos que vieram antes dele. Ele mostra para nós isto através da nota de $1. Quando essa nota foi desenhada, as pessoas que prepararam colocaram nela toda uma filosofia que eles esperavam que esse império cumprisse. E o primeiro detalhe que ele chama a nossa atenção é que na nota de $1 está escrito "In God we trust". Em Deus nós confiamos. O primeiro ponto é uma nação religiosa. Lembra de que no capítulo 13 a besta tinha a aparência de cordeiro? Parece com Jesus Cristo, mas finalmente falaria como dragão. Então há uma aparência religiosa. Depois ele menciona que na nota de $1 você tem uma pirâmide. E essa pirâmide possui 13 camadas. As 13 camadas da pirâmide, segundo aqueles que projetaram a nota, referem-se às pessoas na ceia,
que eram os 12 discípulos mais Jesus. É um número de transformação e renascimento. Os 12 signos do zodíaco mais o Sol também dão 13, mas a principal referência são as 13 colônias americanas. Agora, a pirâmide que está na nota de $1, ela nos remete a que império do passado? Ao egípcio. Nos Estados Unidos que nasceu o evangelismo, então? Então veja, se você depois quiser usar o microfone, tá? Então veja, a pirâmide nos remete ao Egito, uma das 7 cabeças antes que viesse esse 8º rei. Agora, na base da pirâmide, nós temos um número em algarismo romano. Aparece ali a letra M, a letra D, C, C, L, X, X, V e I. Se você usar o algarismo romano para interpretar essa inscrição na base da pirâmide, você vai ter 1776. O que aconteceu no ano de 1776? É o ano da independência dos Estados Unidos. É por isso que esse ano está aí. Agora, colocaram um ano em algarismos romanos, o que liga esse império com a outra cabeça, Roma. Você tem ainda na nota de $1, já falei da pirâmide do Egito, você tem uma águia de cabeça branca. E na mitologia grega, esta águia de cabeça branca é o pássaro de Zeus, um deus da Grécia. E com esta imagem desse pássaro, de um deus grego, há uma relação entre esse poder e a Grécia, uma outra das cabeças que se levantaram antes do 8º rei. Você percebe que aos poucos há ligações. Há também no topo da pirâmide o olho de Horus, também conhecido como o olho que tudo vê. E esse deus, Horus, era o deus solar, filho de Osíris. Nós temos também a expressão Anuit Coeptis, que significa ele sorriu às nossas realizações. É o significado desse motus. Assim, meus amigos, nós conseguimos estabelecer, através desse último império, uma conexão com os poderes que vieram antes deles. Então, o que nós podemos entender aqui? O dragão, na profecia, é o próprio Satanás. Ele ataca e persegue o povo de Deus, mas ele nunca se apresenta como Satanás. Ele vai usar pessoas para perseguir o povo de Deus. Ele vai tentar conseguir espaço junto aos impérios que governam o mundo para oprimir o povo de Deus. Por exemplo, lembra do capítulo 12 que nós estudamos aqui? O dragão se deteve diante da mulher para lhe devorar o filho quando nascesse. E nós vimos que naquele momento não era o diabo, mas foi o rei Herodes e o Império Romano que tenta destruir o menino Jesus. Ou seja, o diabo usou o Império Romano. Depois a mulher foge para o deserto. Aí o dragão foi para o deserto, perseguir a mulher por 1260 anos. Mas nós sabemos que o diabo não apareceu pessoalmente para perseguir ninguém. Ele usou a igreja romana para perseguir os sinceros nesses 12 séculos. E agora, quando chegamos em Apocalipse 12, 17, lá diz que o dragão irou-se contra o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nós vimos aqui que os descendentes do capítulo 12, 17, são os cristãos do tempo do fim, que saíram já do deserto, depois dos 12 séculos, e aparecem no cenário mundial pregando a palavra de Deus. Quem é que o diabo vai usar no tempo do fim para perseguir o povo de Deus, pelo menos através de 2 decretos, como nós vimos no capítulo 13, o decreto dominical e o decreto de morte? Os Estados Unidos da América do Norte. Então o diabo nunca aparece ele, mas ele está usando os poderes que estão comandando a terra para perseguir ao povo de Deus. Então nós concluímos de que no final da história haverá um grande conglomerado, liderado pelos Estados Unidos, que se aliarão a outras potências
para dar apoio à Roma papal na imposição de seus dogmas e suas leis. Então virá o decreto dominical, virá o decreto de morte, e após isso, uma decepção desta nação e dos governantes da terra com Roma papal, quando descobrirem que foram enganados. Então, amigos, a profecia, ela dá um passo além da história. E a grande verdade do capítulo 17 é que acima dos governos da terra há um Deus que governa. E esse Deus que governa está conduzindo a história na direção de um final feliz. O que nós precisamos fazer é estar atentos à palavra profética e fazer todo o preparo necessário para não sermos pegos de surpresa. Esses poderes finalmente vão se aliar. Os decretos virão, como vimos no capítulo 13. Mas, se nós estivermos com a nossa vida nas mãos do Senhor, nada nós temos que temer. Pense nisso enquanto ouviremos agora essa canção. Pense como está a sua vida. Se a profecia tem advertido você a respeito das coisas que estão acontecendo e ainda acontecerão. E o que nós faremos diante desta revelação? Me achego em teus braços, ó Senhor. Me sinto em casa, pois ali é meu lugar. Em silêncio abro o meu coração. Entrego todos os meus fardos em tuas mãos. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Tenho buscado a cada dia ser melhor e sem pensar cometo erros que não quis. O teu amor sempre convida-me a voltar, pois quando caio, Cristo quer me abraçar. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Em tua
Apocalipse 17, verso 14, é um verso-chave nesse capítulo. Ao conhecermos sobre esses poderes que se aliarão contra o povo de Deus, a palavra profética nos dá a seguinte certeza: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Diante de todos esses poderes que se levantarão contra o povo de Deus e a sua lei, o Apocalipse já nos dá a certeza: o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro aqui é Cristo. Ele vai derrotar todos os inimigos. Mas aqui há mais uma certeza para nós: vencerão com Ele também os chamados, eleitos e fiéis. E eu e você podemos ser esses chamados, esses eleitos, esses fiéis. Porque todos nós aqui fomos eleitos para a salvação. E nós não seremos salvos a menos que você rejeite esta eleição. E Deus respeita isso, porque Deus dotou a todos nós o livre-arbítrio e nunca vai nos forçar. Ele sempre vai dizer: este é o caminho, andai por ele. Agora, se eu não quiser andar por esse caminho, o Pai não pode fazer nada. Por isso, amados, vamos nos colocar ao lado do Cordeiro, porque a vitória está garantida pelo sangue de Cristo. E todos aqueles que ficarem ao lado de Cristo sairão vitoriosos. Que essa seja a minha e a sua decisão no dia de hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela promessa da vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado porque, a despeito dos poderes que estão se levantando contra a Tua palavra, contra a Tua lei, contra o Teu povo, finalmente nós recebemos a vitória e o galardão das Tuas mãos. Cuida de todos nós, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Lembrando você que na semana que vem nós vamos nos reunir mais uma vez para estudarmos um dos temas mais extraordinários da Bíblia. Vamos aprender todos os detalhes a respeito da volta de Jesus. Eu espero você na próxima semana. O que vai acontecer então com os ímpios que estiverem mortos? O Apocalipse 20, verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então acontece a ressurreição dos justos, e os ímpios não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Isso quer dizer que a segunda ressurreição, a dos ímpios, ela só acontece 1000 anos depois da volta de Cristo. Então os ímpios que estão mortos, com exceção daquelas duas classes que Jesus mencionou, todos continuarão mortos. Então os ímpios não verão Jesus voltar. Os ímpios que estão mortos, eles não verão. Outro dia alguém me perguntou: mas pastor, Apocalipse 1:7 não diz que todo olho verá? Eu disse: é verdade, mas o ímpio que está morto nem olho tem mais. A terra já comeu, né? Eu dei uma resposta simples para ele, mas que é uma grande verdade. Então nem olho ele tem mais, a terra já comeu. Então quem está perdido e morto, ele não vai ver a volta de Cristo, certo? Excetuando aqueles dois casos que eu mencionei para vocês. O que mais diz a Bíblia? E o ímpio que estiver vivo? O que vai acontecer com ele quando Jesus voltar? Nós já lemos esse texto com vocês aqui, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a volta de Cristo em glória e majestade e todos os fenômenos que acompanharão esta vinda, como já vimos aqui, terremotos, maremotos, ilhas movidas dos seus lugares, queda das 7 pragas, tudo isso vai matar muitos ímpios, e os que sobrarem morrerão na volta dele no esplendor da sua vinda.